Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 4 das disposições finais e transitórias. Artigo 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Artigo 125-A. Compete ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, realizar, por meio de seus próprios agentes condesignados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias impostas pela legislação previdenciária e à imposição da multa por seu eventual descumprimento. Parágrafo 1º. A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação de vínculo empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado. Parágrafo 2º. Aplica-se ao disposto neste artigo, no que couber, o artigo 126 desta lei. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não abrange as competências atribuídas em caráter privativo aos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, previsto no inciso 1 do caput do artigo 6º da Lei 10.593 de 2002. Artigo 126. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar, em todas as demandas, na forma do regulamento. Inciso 1. Recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários, exceto os recursos a que se refere ao artigo 126-A. Inciso 2. As contestações de recursos relativos à atribuição pelo Ministério da Economia do fator acidentário de prevenção aos estabelecimentos de empresas. Inciso 3. Recursos das decisões do INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial de que tratam os artigos 38A e 38B ou demais informações relacionadas ao CNS de que trata o artigo 29A desta lei. Inciso 4. Recursos de processos relacionados à compensação financeira de que trata a Lei 9.796, de 5 de maio de 99, e à supervisão e à fiscalização dos regimes próprios de previdência social de que trata a Lei 9.717, de 27 de novembro de 98. Para os primeiro e segundo revogados em 2008, parágrafo 3º. A propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. Artigo 126-A. Compete à Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, por meio da Subsecretaria de Perícia Médica Federal, o julgamento dos recursos, das decisões constantes, de parecer conclusivo quanto à incapacidade laboral e à caracterização da invalidez do dependente na forma do regulamento. Parágrafo único. A atribuição para o julgamento dos recursos a que se refere o caput será dos integrantes da carreira de perito médico federal e o julgador será autoridade superior de acordo com a hierarquia administrativa do órgão àquela que tenha realizado o exame médico pericial.
Artigo 127, revogado em 98. Artigo 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios regulados nesta lei, cujos valores de execução não forem superiores a R$ 5.180,25 por autor, poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser quitadas no prazo de até 60 dias após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade de expedição de precatório. Parágrafo 1º. É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput e, em parte, mediante expedição do precatório. Parágrafo 2º. É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput. Parágrafo 3º. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. Parágrafo 4º. É facultada à parte exequente a renúncia ao crédito no que exceder ao valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório na forma ali prevista. Parágrafo 5º. A opção exercida pela parte para receber seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do restante dos créditos, porventura existentes, e que sejam oriundos do mesmo processo. Parágrafo 6º. O pagamento sem precatório, na forma prevista neste artigo, implica quitação total do pedido constante da petição inicial e determina a extinção do processo. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não obsta à interposição de embargo de execução por parte do INSS. Artigo 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados. Inciso 1. Na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para a conclusão e, inciso 2, na via judicial, pela Justiça dos Estados e Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através da comunicação assistente do trabalho, CAT. Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso 2 deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Artigo 129-A. Os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata esta lei, inclusive os relativos a acidentes de trabalho, observarão o seguinte. Inciso 1. Quando o fundamento da ação for discussão de ato praticado pela Perícia Médica Federal, a petição deverá conter, em complemento aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, o seguinte. A linha A. A descrição clara da doença e das limitações que ela impõe. A linha B. Indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado. A linha C. Possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida. E, a linha D, declaração quanto à existência de ação judicial anterior, com objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada quando for o caso. Inciso 2. Para atendimento ao disposto do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos. A linha A, comprovante do indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública. A linha B, comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade. A linha C, documentação médica de que dispuser relativa à doença alegada como causa da incapacidade discutida na via administrativa. Parágrafo 1º. Determinada pelo juízo a realização de exame médico-pericial, perito do juízo, este deverá,
no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo, de forma fundamentada, as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e sua correlação com a atividade laboral do periciando. Parágrafo 2º. Quando a conclusão do exame médico pericial realizado por perito designado pelo juízo mantiver o resultado da decisão proferida pela perícia realizada na via administrativa, poderá o juízo, após a oitiva da parte autora, julgar improcedente o pedido. Parágrafo 3º. Se a controvérsia versar sobre outros pontos, além do que exige o exame médico pericial, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, o juízo dará seguimento ao processo com a citação do réu. Artigo 130. Na execução, contra o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o prazo que se refere ao artigo 730 do Código Civil é de 30 dias. Artigo 131. O ministro da Previdência e Assistência Social poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de propor ações e recursos em processos judiciais, sempre que a ação versar sobre matéria sobre a qual haja declaração de consolidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, súmula ou jurisprudência consolidada ou dos tribunais superiores. Parágrafo único. O ministro da Previdência e Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a Administração Previdenciária Federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do STF, possa: a linha A, abster-se de constituí-los; a linha B, retificar o seu valor ou declará-los extintos de ofício quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa; a linha C, formular desistências de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recurso de decisões judiciais. Artigo 132. A formalização de desistência ou transigência judiciais por parte do procurador da Previdência Social será sempre precedida da anuência por escrito do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou do presidente deste órgão, quando os valores de litígio ultrapassam os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Parágrafo 1º. Os valores a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do presidente do INSS serão definidos periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria. Parágrafo 2º. Até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral ou do presidente do INSS, a formalização de desistência ou transigência judiciais, quando os valores referentes a cada segurado considerados separadamente superarem, respectivamente, 10 ou 30 vezes o teto do salário de benefício. Artigo 133. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeita ao responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável, que os valores são em cruzeiros, tá? Então vou pular, porque fala de atualizações posteriores. Artigo 134. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para reajustamento dos valores dos benefícios. Artigo 135. Os salários de contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes dos meses a que se referirem. Artigo 135-A. Para o segurado filiado à Previdência Social até julho de 94,
O cálculo do salário de benefício das aposentadorias, exceto a aposentadoria por incapacidade permanente, o divisor considerado no cálculo das médias do salário de contribuição não poderá ser inferior a 108 meses. Artigo 136. Ficam eliminados o menor e o maior valor teto para o cálculo do salário de benefício. Artigo 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos estudantes, instituído pela Lei 7.004, de 24 de junho de 1982, mantendo-se o pagamento do benefício de prestação continuada com data de início até a entrada em vigor desta lei. Artigo 138. Ficam extintos os regimes de previdência social instituídos pela Lei Complementar 11 de 71 e pela Lei 6.260 de 6 de novembro de 75, sendo mantidos, com valor não inferior ao do salário mínimo, os benefícios concedidos até a vigência desta lei. Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será contado o tempo de contribuição para fim do regime geral de previdência social, conforme disposto no regulamento. Artigos 139, 141 e 142, revogados em 97. Artigo 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 91, bem como para o trabalhador e empregador rural coberto pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial, obedecerá a seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. E aqui na lei tem uma tabela aqui gigante que vou deixar que vocês consultem no dispositivo. Artigo 143. O trabalhador rural, ora enquadrado como segurado obrigatório no regime geral de previdência social, na forma da linha A do inciso 1 ou do inciso 4 ou 7 do artigo 11 desta lei, pode requerer aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo durante 15 anos, contados a partir da data de vigência dessa lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício e número de meses idêntico da carência do referido benefício. Artigos 144 a 57, revogados em 2001, bem como artigo 148, porém revogado em 97. Artigo 149. As prestações e o seu financiamento referentes aos benefícios de ex-combatente e de ferroviário servidor público ou autárquico federal ou regime especial que não optou pelo regime da Conciliação do Trabalho, na forma da Lei 6.184, de 11 de dezembro de 1974, como seus dependentes, serão objeto de legislação específica. Artigo 150, revogado em 2002. Artigo 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 2 do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for cometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, que é osteite deformante, doença de deficiência imunológica adquirida, AIDS, síndrome, na verdade, da deficiência imunológica adquirida, AIDS, ou contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada. Artigo 152, revogado.
Artigo 153. O regime facultativo complementar de previdência social será objeto de lei especial a ser submetida à apreciação no Congresso Nacional dentro do prazo de 180 dias. Artigo 154. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a partir da data de sua publicação. Artigo 155. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 156. Revoga disposições do contrário. Brasília, 24 de julho de 91. Fernando Collor, presidente.